Olá todo mundo aí ligado no canal Cultura da Ação. Meu nome é Pedro Guedes e eu sou do canal Bora Fazer um Curta. Dê uma olhada ali para quem se interessar. E eu vou vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre um filme chamado The Book Club, que aqui no Brasil acho que ficou do jeito que elas querem ou do jeito que elas gostam, alguma coisa assim. The Book Club para simplificar. Que é um filme que gira em torno de 4 senhoras de idade, que já estão entrando lá para os 60 anos, por aí, e que resolvem formar um clube. E elas têm um clube do livro, que dá título ao filme, e depois que elas começam a ler 50 Tons de Cinza, elas começam a perceber que elas podem ter ambições um pouco maiores do ponto de vista de estímulo, e tanto sexual quanto para a vida mesmo. Elas percebem que a vida ainda não acabou, que elas ainda têm muito que curtir mesmo, despretensiosamente. E o filme basicamente acompanha esses esforços, essa investida das 4 senhoras para levar uma vida que vá além da monotonia. E o que eu posso dizer sobre esse filme é o seguinte: a direção é de um cara chamado Bill Holderman, e de um ponto de vista técnico, ele não se destaca. Ele faz um trabalho muito lugar comum, arroz com feijão, um filme bem sessão da tarde, ele não inventa moda nenhuma, ele faz um trabalho operante no máximo. Agora, se de um ponto de vista técnico a direção não se destaca, de um ponto de vista de tom, o filme encontra o tom ideal para a narrativa. É um filme divertido, caloroso, que leva o espectador a se sentir no meio daquele núcleo de amigas. A gente entende o papel de cada uma na trama, a gente entende a personalidade de cada uma. É um filme divertido, com um ritmo bem agradável. Ele tem 2 horas e ele passa tranquilamente, menos de 2 horas para dizer a verdade, e ele é um filme divertido, ele é um filme afiado, que, como eu falei, coloca o espectador junto daquelas personagens o tempo todo. E eu acho que o principal mérito desse filme é o exercício de empatia que ele tem a despertar no espectador, que é o de acompanhar 4 senhoras conversando sobre viver a vida, que é um tipo de coisa que eu, como homem jovem que sou, não tô acostumado a ver. Então, para mim, do ponto de vista de exercício de empatia, é interessante ver isso, é interessante acompanhar aquelas 4 protagonistas conversando. E além disso, eu acho que o filme ele é muito interessante também, porque ele mostra como que a idade, mesmo com aquela senhora já chegando nos 60 anos, a gente vê elas tomando atitudes que são típicas da juventude, como por exemplo aquele nervosismo antes de ir para o encontro e as amigas ajudando uma personagem a se arrumar, esse tipo de coisa que é bem típica da adolescência. E quando a gente vê isso acontecendo lá na fase adulta, lá para os 60 anos, a gente percebe que a vida é cíclica, que elas ainda não viveram tudo o que elas tinham para viver, e isso é muito bacana. O senso de humor do filme, de um modo geral, ele funciona bem, apropriadamente, ele tem várias piadas que funcionam muito bem. Ele não é um filme de gargalhar, mas é um filme que você fica com um sorrisinho de canto de boca constantemente. Principalmente em algumas piadinhas que são alfinetadinhas mesmo, algumas piadas que surgem rápidas e que complementam bem uma troca de diálogos e que servem como realmente tiradinhas mesmo, tipo, legal, riu, vamos pra próxima. E principalmente as piadas relacionadas à incapacidade dos homens de identificarem quando que uma mulher tá afim deles ou não. Eu, como homem que sou, eu me identifiquei bastante nessas horas. Tem uma hora onde uma mulher vai tentar indicar pro marido que ela tá afim de... E o cara simplesmente não percebe. E eu achei isso curioso, achei um espelhamento legal nessa hora, bem divertido, eu ri nessa hora. Agora, existem também piadas que não funcionam. Por exemplo, quando você vê uma Viagra no filme, você já vê que alguma piada muito fraca e muito apelativa vai vir por aí. E de fato vem. E eu acho que o terceiro ato do filme, ele tem alguns problemas para amarrar todos os arcos do filme, porque parece que o filme ele sai correndo para amarrar tudo de uma vez e ele acaba ficando mais apressado do que deveria. E existem, por exemplo, alguns momentos meio bregas no terceiro ato do filme, então é um filme com problemas. Existem algumas situações que são esquisitas demais, por exemplo, o Andy Garcia no início do filme aparecer como piloto de avião, é muito esquisito, tipo, caramba, ele resolveu stalkear a personagem da Diane Keaton para estar no mesmo voo que ela dias depois de ter conhecido ela e tal coisa. É estranho, mas
apesar disso, é um filme que prende, que funciona. Não é um filme que eu vou me lembrar daqui a 10 anos, mas é um filme que eu curti ter assistido e eu recomendo sim esse The Book Club. E é isso, inscreva-se no canal, inscreva-se no Bora Fazer um Curta também, dê uma olhada, eu espero que vocês gostem de visitar lá. Serão bastante bem recebidos. E é isso, um grande abraço e até a próxima.